né? As cúpulas que nós diretorias. fala seria o pessoal da executiva do sindicato. Eu não era nem da diretoria do sindicato. É o que chamam hoje de capa preta, né? Bom, já chamava essas reuniões da fundação do PT, eu não participava. Participei quando realmente já estava decidiram a fundação e decidiram marcar um dia, que foi o dia 10 de fevereiro de 80. Ah, eu só estava lá. Aí sim, mas eu anteriormente só estava na base ali. Eu tinha informações, né? Informação do Cicota, vamos fundar o PT. O Cicota até me filiou no chão da fábrica, porque precisava um número razoável. Aí ele sai de delegado. Precisava um número razoável de filiados para que tivesse a representação de Santo André, né? Para que o partido pudesse ser fundado. Até hoje existe isso. Então, foi aí. Mas, na verdade, o meu trabalho de fundação do PT, meu trabalho foi esse, o trabalho de base, a greve de 78, a participação na comissão desde 75, a greve de 79, e a especulação que existia, desde o Lula até o chão da fábrica, de que nós iríamos fundar um partido e que esse partido seria dos trabalhadores. E na época não só o nome Partido dos Trabalhadores, mas dos trabalhadores. Que inclusive é o que dizia a tese de sem patrões, né? Nesses termos. Exatamente, sem patrão, mas você não vai ter um partido sem patrão. Né? Acabou. Nem no socialismo, né? Mesmo que for socialismo, nem que for uma comissão, tem alguém que vai dirigir a empresa. Sim, né? Bom, em novembro de 79 teve aquela grande greve de São Paulo, assassinato de Santo Dias. Mas aí a gente acompanhou, lembra? Acompanhou, né? Acompanhamos. O senhor chegou a conhecer Santo Dias? Não conheci. Pessoalmente não. Mas a morte dele lembro até hoje. Quando assassinaram ele, depois à noite a gente viu na televisão. Certo. Bom, o que o senhor lembra do Sion? O pessoal estava animado, o senhor estava animado, 10 de fevereiro de 1980. O senhor assinou, foi um dos... Não assinei não. 113, né? Eles falavam 113. Podia ser um a mais, um a menos, né? Tudo mas a legislação acreditava, ela fez tudo para dificultar e mesmo assim o PT conseguiu sair, não foi isso? Conseguiu. Da militância mesmo, de atingir o número, porque precisava do número X de deputados, né? E aí vocês nessa própria fundação do PT já tinha empresário, pequeno empresário, já tinha um mesclado de trabalhadores que não era só do chão da fábrica, né? Tinha intelectuais, né? Muita gente da cultura. Então, foi fundado o 113 que eles falam, que assinou a lista, mas tinha mais gente olhando e para tomar uma posição maior depois. Eu vou ficar com esse partido mesmo, realmente. Tem 2 relatos que ficou, pelo menos que estão disponíveis lá na Fundação Perseu Abramo. Um do Paul Singer, que ele escrevia para a Folha na época, e ele muito eufórico, né? Ele já tinha uma longa militância e tal. Né? O nome do artigo é A Fundação, ou seja, ele já conseguia vislumbrar que aquilo era algo diferente, né? E o outro do Perseu Abramo, que deu o nome à fundação, né? Ele já coloca um pouquinho das picuinhas que teve naquele momento, né? E uma das preocupações do Lula e dos setores mais do chão da fábrica era não deixar os setores mais de classe média, vamos dizer assim, tomar conta do partido. E aí existia uma acusação do obreirismo. Né? Vocês eram chamados de obreirista por querer ser... Obreiro, na verdade a gente fala muito de operário, né? Operário. Mas assim... Lula tinha essa preocupação, não podemos perder o controle senão os intelectuais tomam conta. O Lula tinha a preocupação de não deixar de que o partido era dos trabalhadores mesmo, mas que era necessário abrir, né? ter um leque maior
para que o partido pudesse crescer, né, e pudesse atingir outras camadas da sociedade. Né? Dizer que só o trabalhador braçal, o trabalhador de chão da fábrica, seja metalúrgico, químico, outras categorias, ia fazer crescer o partido, era ilusório, dentro de um país capitalista como o Brasil. Né? Mas essa preocupação da direção, que não podia deixar setores intermediários, não podia deixar perder aquela direção, aquela finalidade, porque que nós criamos o Partido dos Trabalhadores. Tá certo. Bom, aí greve de 80 foi pesado, né? Segunda intervenção. Greve de 80 foi pesado. Inclusive a Pirelli foi uma fábrica que não parou. Não parou por motivos até da direção do sindicato, porque a Pirelli, como era empresa borracha e metalúrgica, a borracha fazia acordo em junho. E a Pirelli, a área de metalurgia, também era em junho. Então nossa data base não era 1º de abril. Como nós paramos em abril, 78, nós paramos, abril não, 78 foi em maio, mas relacionado à data base de abril. Parou um pouco atrasado. E 79 também paramos com a data base de abril, né, por direção do sindicato e do grupo dos metalúrgicos da CUT. Em 80 o pessoal achou que levou prejuízo com aquilo. Não, porque o nosso reajuste não foi abril. Nosso reajuste foi 1º de junho. Independente daquilo que nós conquistamos, a validade só foi 1º de junho. Quer passar? A senhora quer passar? Não, pode ser só. Quando eu estava vindo. Aí então, a Pirelli não parou, tomou a decisão de não parar. Mas eu participei das greves. Eu trabalhava na fábrica, eu saía 2 horas, era 3 O senhor era favorável na época a parar ou também achava que... Não, achava que tinha que parar. Para parar porque aquilo favorecia nós, que ia fazer um acordo em junho. Entendi. Entendeu? O que conquistasse em abril, os metalúrgicos da Pirelli eram em junho. Agora, a gente não se conformava de não parar. A gente saía da fábrica, 2 horas, ia no sindicato, ajudar a diretoria a parar outras fábricas, na verdade nós não estávamos parados, né? Entendi. Então houve uma pressão para que a Pirelli parasse. Mas quando houve a pressão, aí já veio a intervenção, já veio prisão dos dirigentes. A polícia, prendeu o dirigente. Como é que o senhor ficou sabendo da prisão dos dirigentes? O senhor, na verdade, foi 6 da manhã quando o senhor foi trabalhar no dia da prisão, ainda não estava sabendo ou já estava sabendo? Já estava sabendo. Foi trabalhar com aquele peso, nossa. Foi. E saímos do trabalho, a gente ia para o sindicato, mas não podia entrar no sindicato. E como é que o senhor ficou sabendo se a prisão for... Que horas começava seu expediente? Na fábrica? Não, era de turma. 15 dias era das 6 às 2, 6 da manhã às 2 da tarde, 15 dias das 14 às 22 e 15 dias das 22 às 6 da manhã, era de noite. Aí nesse dia da prisão deles, você foi trabalhar, já estava sabendo? Já estava sabendo, fui de manhã trabalhar e a prisão já tinha anunciado na noite anterior. E qual foi o clima de trabalho? O pessoal estava com medo? Você estava informando? O pessoal tinha um pouco de medo por causa da repressão, né? A repressão e da ditadura. O pessoal tinha medo porque... Mas isso de pegar os dirigentes na casa deles não tinha acontecido ainda, né? Algo que a ditadura... O Cicote mesmo foram buscar na casa dele. Não, então, e em 80... Foram de manhã. Pegaram todos... O Cicote foram de manhã, pegaram ele na casa dele. Isaías também. E mais tarde, a mulher dele pediu para mim lá pegar o carro, que era do sindicato, e levar para o sindicato. Eu fui lá buscar o carro na casa do Cicote para levar para o sindicato, o carro do sindicato. E a primeira reunião, depois de tudo isso que aconteceu, vocês... O que vocês decidiram aí? Não, vamos continuar com a greve, vamos ajudar os companheiros, fundo de greve? Deve ter sido uma reunião muito difícil, né? Houve alguns acordos por fábrica e a Assembleia foi esvaziando, né?
Santo André esvaziou, teve fábrica aí que ficou até no finzinho, os 40 dias, como ficou São Bernardo. O senhor achava que algumas fábricas. Podia a qualquer momento ser preso também? Mas em virtude... Não, quem foi mais preso naquela oportunidade foram lideranças, né? Lideranças até não só da direção do sindicato, mas outras lideranças envolvidas com o sindicato. O caso do Zé Maria, né? O caso do Zé Maria, que acho que ele estava até desempregado naquela oportunidade, ele não tinha Helenilson também não era diretor, né? O Timóteo também, ele não era nem diretor, ele estava ali junto no movimento. O Timóteo era mais uma pessoa ligada ao MDB, era mais uma pessoa partidária. E tinha nós que eram os peão mais simples, né? Nós éramos o peão do chão da fábrica, aquele trabalhador revoltado com aquela situação, com a prisão, mas também sem uma liderança, sem alguém direcionar você o que deveríamos fazer. Certo. Então, por exemplo, eu tinha o Timóteo aqui que falava em assembleia, fazia reunião mais clandestina, mas a gente não confiava, né? Não era um Cicote, não era um Lula, não era um companheiro de alguns anos de direção do sindicato, experiência, e que ajudou a gente a fazer a greve. Na ocasião aí já... O próprio Isaías que você entrevistou. Né? 38 anos depois, quando ocorreu a segunda prisão do Lula, ele, nesse discurso histórico, né, pouco tempo antes de se entregar, o senhor chegou aí lá naquele movimento, no sindicato do ABC, que tinha milhares de pessoas, muita gente não queria que ele se entregasse, né, na prisão do Sérgio Moro. Sim, foi lá. E aí ele comparou, né, tá no registro, a comparação da greve de 79 com a de 80. Ele diz que a de 79 houve ganho econômico, mas houve prejuízo político, que inclusive ele foi chamado de pelego, né, em 79. Porque nós voltamos ao trabalho meio bravo, né? Por exemplo, na Pirâmide conseguimos aí a de 80, 10,5%. Ele fala assim, né, de 80 ele falou, agora eu quero ver você chamado de pelego. Ele disse, no 17º dia eu já estava preso. Só que é o que aconteceu. O trabalhador parece que saiu sem nada, quem se envolveu perdeu o emprego, acabou. Só que o ganho político foi gigantesco. O senhor tira essa conclusão, apesar de perder demissões, mas houve assim, a ditadura no todo acabou sendo derrotada no movimento de 80? Ou teve enfim, acabou tendo uma baixa, assim, o movimento pela democracia cresceu com a greve de 80? O ganho político, na verdade, o trabalhador ficou revoltado porque não ganhou nada, perdeu os dias, mas o ganho político foi as nossas lideranças. Eles saíram, vamos dizer assim, como heróis. Quer dizer, a greve não teve continuidade, não teve um acordo, não teve negociação, porque usou a repressão. Prenderam eles, tiraram eles do local. E os trabalhadores, como vinha de movimento não tão prático como poderia ser, prático quando eu digo, foi a segunda, a terceira greve que nós fizemos, e greve fora da fábrica foi a segunda, porque a de 78 foi muito dentro da fábrica, que a gente chamou de greve branca, porque era no chão da fábrica, mas foi a segunda, 79 e 80, foi a segunda. Então, nós não tínhamos ainda uma experiência de prender a liderança, vamos continuar. Continuou, mas acabou se perdendo, né? Porque de 30 dias, começaram a demitir gente, começaram com a repressão. Aquele 1º de maio da passeata da Igreja Matriz até Vila Euclides, o senhor participou? Participei. Da resistência? Conta um pouquinho, dizem que foi quase teve um massacre ali, né? Que diziam. Ali teve... A repressão foi grande. Ali foi gente correndo para tudo quanto é lado. Mas no fim das contas, os trabalhadores forçaram a entrada no estádio e fizeram o ato, não é isso? Forçou e fizemos o ato. Acabou
A repressão também viu que a situação podia se complicar, incontrolável, porque nós estávamos desarmados, eles tinham armas. Mas chegou a ter pedra ou não? Não, teve pedra, pedaço de pau, teve de tudo, né? Aí as porradas foram maiores, os caras tinham escudo, tinha pau desse tamanho, não era bem pau, não era um tipo de borracha. Cacetete. Então, cacetete. Então, E quem foi para o enfrentamento mesmo, foi pouca gente, né? A maioria correu, disparou, foi embora. Não é que é falta de coragem, é sim uma precaução. Sim. A maioria do trabalhador tem família, tem filhos, né? Nós não se preparamos para a guerrilha. Se a gente tivesse preparado para a guerrilha, a gente estava de arma, aí era diferente, né? Era troca de bam mesmo, mas não era isso. Nós estávamos preparados para a greve. Greve é braço cruzado, não é guerrilha. Agora, mesmo assim, teve algum que guerreou, mas guerreou o quê? Pedaço de pedra, os caras com escudo, com tanque, o tanque rodando. E deu resultado. Pondo medo. O que vocês queriam era fazer o ato. Deu resultado porque a própria coragem nossa colocou eles um pouco atrás, porque vai haver um massacre, é ruim para o Brasil, porque a ditadura já estava desgastada, né? Isso aí já estava desgastado. 80, né? Era 80. Já tinha aberto a questão dos partidos, já tinha sido assinada a anistia, né? Já estava com promessa de, olha, talvez em pouco tempo tenha diretas. Então, tinha tudo isso e fazer um derramamento de sangue com milhares de trabalhadores. Mas só acredita que provavelmente veio uma ordem de cima que falou, deixa eles entrarem, porque até então a ordem era não entrar. Quem que deu essa ordem que não se sabe. Aí deve ter havido alguns telefonemas, tal, não, deixa entrar que é melhor, está sob nosso controle. Talvez a Lula e outras lideranças tenha, quer dizer, outra liderança próxima de Lula tenha conseguido, naquele momento, tenha conseguido fazer isso. Tá. Ainda em 80, o Papa veio para o Brasil no Morumbi e falou para os trabalhadores, você estava lá, dizem que estava lotado, que lá era mais pessoal de São Paulo, né? Isso aí eu não fui, não. Não fui, acompanhei só. Certo. Bom, década de 80, na Alesp, 81, foi o primeiro encontro do PT, mas o senhor disse que ainda não tinha assim, uma posição de liderança no PT, não chegou a ir em algum desses encontros nacionais do PT? Não, eu ia nos encontros da CUT. Da CUT, né? Bom, então chegamos no Conclate na Praia Grande. Eu lembro que nós participávamos do Inclate, né? Que eram encontros estaduais, e depois o Conclate. E o Conclate na Praia Grande, que foi em 81. Conta um pouquinho esse Enclate. Onde é que foi o Enclate de São Paulo? Também foi em 81? Foi em 81. O senhor lembra onde é que foi? Foi ali na... Era grande. São Bernardo? Não. Eu acho que foi... No interior? Eu lembro de diversos encontros ali nos Químicos, Sindicato dos Químicos. Em São Paulo? Em São Paulo, Sindicato dos Químicos mesmo. E aí todos os estados fizeram seus enclates e vocês tiraram... Teve outros encontros que nós fizemos na sede ali no negócio dos bancários. Já tinha, né? Já tinha quadra dos bancários? Tem uma quadra mal feita ainda, né? Agora é quadra... Estava construindo a quadra. Entendi. Mas a gente já deu para fazer alguns encontros ali. Outras reuniões nós fizemos... Os químicos foi a maioria, viu? Mas tivemos algumas... E os enclates já era visando essa central dos trabalhadores, tivemos algumas reuniões aqui também em São Bernardo,
Ali onde fazia filme, como é que chama? Veracruz. Veracruz. E Mesmo antes do grande encontro para fundar a CUT. na Praia Grande. Não, em 83 foi o... Mas mesmo os encontros anteriores, teve uma parte que foi feita ali no Veracruz. Que foi na São Bernardo, né? São Bernardo. Bom, e nesse preparatório, vocês tiraram o delegado no Enclate para a Praia Grande, não? Sim. Tiraram o delegado. Tirado. O Joaquinzão estava lá. Sim. E aí quando Em chegou... 82 houve racha, né? Não, ainda tô em 81. Como é que foi o clima ali em Praia Grande? O Joaquinzão tinha muitas animosidades. Qual que era a imagem que naquela época o senhor tinha, o pessoal daqui do ABC tinha? E os demais? Não podia ter acordo com ele ou poderia? Olha, nós tentamos de tudo para fazer acordo com eles. Você vê que chegamos até Ao aceitar Congresso, uma né? votação de adiar a fundação da CRUT depois, né? Ah, sim. Então, nós tínhamos um relacionamento que nós queríamos a unidade. Mas lá em 81, ainda na Praia Grande, não tinha aquela história que o Lula, nem o pessoal do campo do ABC não queria o Joaquinzão na comissão? O senhor lembra desse debate? Lá em 81, na Praia Grande, que o Joaquinzão não foi aceito na comissão. Teve isso? Não foi aceito por causa disso, porque ele queria protelar. O Joaquinzão queria protelar. Então tinha gente que estava lá para não ter CUT. Tinha. Tinha Vai para impedir. Tinha bastante gente lá que não queria. Mas qual que era o receio dele? De perder o poder? Ele O Joaquinzão? queria continuar lá no Metalúrgico São Paulo, sendo ele queria bambambam de São Paulo e não queria ninguém maior que ele. Eu acho que aquela greve de 80 Assustou ele. E eu acho que ele teve diálogo, porque o Joaquinzão era muito próximo, até aos ministros, né? Naquela oportunidade, acho que ainda já era Murilo Macedo. O Joaquinzão tinha muito contato com essas pessoas, né? Então, as pessoas falaram, você tem força. O Metalúrgico de São Paulo é o maior sindicato do Brasil. E você tem respeito também. O Joaquinzão tinha respeito naquela oportunidade. Embora muito chamava ele de pelegão, mas tinha respeito. Porque ele tinha um bom trabalho na base de base, senão não era eleito. Né? Ele tinha um bom trabalho, senão não era eleito. E o sindicato era muito clientelista. Né? Eu ainda então, nesse conclate, a Praia Grande acabou sendo rachado de lá. Né? É uma questão que até hoje é controvertida. Para o senhor ter uma ideia, eu entrevistei gente, o senhor deve conhecer o Clóvis de Castro, que foi da oposição, hoje é da articulação de esquerda, né? Oposição sindical metalúrgica, mas no geral, o pessoal da oposição tinha, até porque estava no convívio com ele, né? Nas disputas, nas práticas autoritárias, das eleições, né? Aquele filme do Braços Cruzados, Máquinas Paradas, mostrando, né? Ele foi dado posse pelo ministro da ditadura, mas as posições vão desde dessa da oposição metalúrgica, que diz que ele era uma pessoa da ditadura, que entregava as pessoas foram presas por conta dele. E por incrível que pareça... Por isso que eu falei que ele tinha um contato lá em cima, e o pessoal lá em cima que endureceu com ele. Agora, para minha surpresa, olha o que o Isaías me falou. Ele disse que o Joaquinzão ele foi injustiçado, assim, a fama dele não estava de acordo, e que inclusive ele, o Isaías, no contexto das greves do ABC, ele recebeu doações. Ele ia lá, pegava as cestas básicas de doação do fundo da greve. Você lembra dessas doações de São Paulo, não? Teve isso? Teve.
Joaquinzão era bastante mediano, né? Não era nem o diabo, nem o santo. Não era. Ele era amigão. Então tem um pouco de injustiçado. Tem. Ele morreu numa pobreza desgraçada, né? Né? Ele tem. Eu me lembro, por exemplo, naquela greve geral de 83, não sei se tem algum histórico disso, que foi uma greve que houve uma boa 21 de julho. De julho, parou. Eu não esqueço dessa greve. O Joaquinzão foi primordial, foi ponta firme. A greve só saiu por causa dele. E essa Pirelli parou. Parou todo mundo. Ele assumiu a greve ali. E já era o Jair também, o Meneghelli, né? O trabalho do Jair, ele assumiu junto com todo mundo e realmente foi uma greve boa aquela lá. Foi um tapa na cara da ditadura. Né? E aí o Isaías terminou com a seguinte opinião, que se ali da Praia Grande tivesse saído com acordo com o Joaquinzão na comissão, enfim, se as partes envolvidas cedessem, talvez não tivesse hoje esse monte de central que tem aí, o movimento... Não foi só o Joaquinzão esse dia do conclave aí, o Partidão, a cúpula do Partidão, que sempre foi uma cúpula, né? Também teve muita influência. Inclusive culminou com a grande influência em 82, que não quiseram fundar a CUT. Que houve o racha, não quiseram fundar a CUT em 82. A gente falava CUT em 82, eles falavam... Mas por que o PCB não queria a CUT? Por que o PCB não queria uma central? Eles queriam a central, mas eles queriam de outra forma. Né? Eles não queriam que eles dominassem, lógico, eles não queriam as novas lideranças. Lula e outros, o próprio Marcílio. Só lembra o João Guilherme, que é uma liderança hoje em dia é consultor sindical, era do PCB naquele mas devia ser novinho, né? Não. Tinha muita liderança daquele tempo lá que eu nem lembro mais o nome, viu, rapaz? Mas Cândido Hilário Garcia, o Bigode. Por que eles queriam adiar a fundação da CUT? Por causa das novas lideranças surgidas nessa luta. Né? Partido novo e um deles né? Um partido, e um deles era o Lula, outros era tinha o Jacob Bittar, tinha o Lívio Dutra, então tinha uma porrada de novas lideranças. A própria oposição dos metalúrgicos de São Paulo estava envolvida, né? Neto, Mospe, aquele que... Anísio, né? A porrada dele, Carlucci, né? Então, todo esse pessoal era inimigo político do Joaquinzão, né? Joaquinzão e do Partidão. Os caras, nós temos o Partido dos Trabalhadores, que é o Partidão. Agora fundaram o PT, agora eles querem fundar a CUT. Eles estão avançando muito, nós precisamos, no mínimo, empatar com esses caras. Mas tava difícil, né? Até hoje, olha... Abandonaram e aí nós tivemos que fundar a CUT em 83, né? Certo. Fundar sozinho. Bom, antes de 83, em 82 teve a primeira eleição, né? No novo sistema político. E um pouco antes da eleição de 15 de novembro, Lula lançado como candidato a governador, teve um encontro do PT que estabeleceu, apesar de o senhor não estar, mas enfim, foram tiradas algumas propostas, inclusive teóricas, né, daquilo, quais seriam as diretrizes do partido que estava nascendo, né? E o partido se definiu como socialista, né? Por exemplo, tem trechos aqui das resoluções, e aí dizia que na verdade é quase uma continuação desses textos que já haviam sendo feitos desde Santo André, né? Mas é um pouquinho mais específico, porque eu acredito que o que vocês colocaram na tese de Santo André, precisa de um partido dos trabalhadores sem patrões, que de certa forma já é socialismo implícito, né? Mas aí aos poucos a cada documento, a cada resolução vai se aprimorando, né? Então, por exemplo, aqui foi tirado: os meios de produção deveriam ser de propriedade social. A libertação só vai ser efetivamente concretizada com a construção do socialismo. O socialismo, em oposição ao que estava acontecendo na União Soviética, né, que o muro só vai cair mais para frente,
Mas vocês não queriam o modelo da União Soviética e nem queriam capitalismo? Você já tinha esse horizonte de um socialismo democrático? Você já se definia nessa corrente? A turma falava muito que nós poderíamos conseguir uma social-democracia. Como existe até hoje França, Alemanha. Que pendeu para o lado da Então direita, a gente falava, socialismo, pelo menos esse socialismo que está aí, não serve. Socialismo real, quem vive o socialismo real é os índios. É os índios. Os índios são socialistas. Os índios são. Pelo menos os antigos, né? Não tinha dinheiro envolvido, o que caçava todos comiam, tinha o pajé que era o chefão. Né? Então, era a verdadeira sociedade socialista, sem ambições. O senhor se definia na época como socialista? Fazia parte dessa... aceitava essas ideias? Não? Eu tive bastante curso de formação. A gente ia lá se formar principalmente com o Valdo, o pai do Vladimir, como é que chamava ele? Será que ele é vivo ainda? Palmares. O Vladimir e o filho dele é uma liderança importante. Não, o filho dele não. O filho dele eu conheço, mas não é tão novo. Walter Pomar. O Walter. O pai ainda está vivo. O Vladimir está. Então, ele era muito bom, ele, o Valdo. Tivemos muito China, curso. Né? China, tivemos muito PCdoB, curso de eles vieram do PCdoB, né? E eles próprios mostravam pra gente que socialismo era importante, mas nós não iríamos conquistar o socialismo com greve. Tinha que ter o partido. E nem com eleição. Nem com eleição. Então isso ficava muito claro. Mas que nós precisaríamos organizar os trabalhadores, organizar as lutas. Principalmente o Valdo batia muito nessa tecla. Ele batia duro, né? Que através... Valdo? Como é o nome dele? O Valdo, aquele barbudão, barba branca, parece o Moisés. Daqui da ABC? Não, ele é de São Paulo. Esqueci o sobrenome dele. Tudo bom, companheiro? Tudo bom? Tá. Esse é meu neto. Meu neto mais velho. Do mais velho ao preferido. Enfim, o PT nasceu socialista e o senhor era socialista. Era sem conhecer de verdade o socialismo, né? A gente tinha aquele temor, mas falam tanto de Cuba, da China, qualquer coisa dá um tiro na nuca das pessoas. Não é esse o socialismo que nós queremos. A gente falava, não, sou socialista. Socialista é uma sociedade mais justa. Mais justa, sem exploração. Quer dizer, o cara tem direito à mínima qualidade de vida. De ter sua casa, ter sua saúde, ter seu emprego. Então era isso que a gente pensava. Pensava um socialismo, logicamente,